uma das vozes mais influentes do mundo no combate às alterações climáticas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. Caras amigas e caros amigos, não calculam como é bom voltar a fazer um discurso em Portugal e em português. E, sobretudo, para poder felicitar calorosamente os lisboetas e Lisboa, o Presidente da Câmara de Lisboa e os autarcas de Lisboa, mas também Portugal, os portugueses, o Primeiro-Ministro e o Governo português, por esta distinção que tem um significado extremamente importante no mundo de hoje: ser capital verde da Europa. E esse significado é particularmente importante porque é este ano, em 2020, que nós temos de dar provas que queremos acabar com a guerra que a humanidade tem lançado contra a natureza. E esta guerra que a humanidade tem lançado contra a natureza é uma guerra suicida. Porque a natureza não se fica. A natureza responde. E responde muitas vezes, como temos visto, através dos furacões, através dos incêndios, através da seca dramática em várias regiões do mundo. A natureza responde de maneira devastadora. E há um certo erro que às vezes fazemos quando pensamos que estamos a destruir o planeta. Nós não estamos a destruir o planeta. Por muitas asneiras que façamos, o planeta continuará por milhões de anos a girar à volta do Sol. Nós estamos a destruir-nos a nós próprios e à nossa possibilidade de viver no planeta. E este ano teremos 3 oportunidades para começar a interromper este ciclo de conflito, de guerra que estamos a mover à natureza. Uma oportunidade é a Conferência dos Estados-Partes da Convenção da Biodiversidade. A segunda oportunidade, a Conferência dos Oceanos, que se vai fazer em Lisboa. E a terceira, a Conferência dos Estados-Partes, a chamada COP26, que em Glasgow vai dar aos países a possibilidade de se comprometerem com um conjunto de medidas concretas para poderem inverter o facto de estarmos a perder esta batalha das alterações climáticas. São 3 momentos-chave durante a presidência de Lisboa como capital verde da Europa. Mas são 3 momentos-chave em 3 batalhas que estamos, neste momento, a perder. Estamos a perder a batalha da biodiversidade. Há 1 milhão de espécies que estão em risco de desaparecimento no mundo. E já Einstein dizia que se no dia em que não houver abelhas no mundo, deixará também de haver pessoas. A verdade é que muitas destas espécies que estão a desaparecer têm um papel decisivo para a nossa saúde, para a nossa economia e para a saúde e economia do planeta. Há que inverter este estado de coisas. E temos pouco tempo, mas temos uma oportunidade de o fazer este ano na reunião que vai juntar na China todos os Estados do nosso mundo. Depois temos a Conferência dos Oceanos. A batalha pela degradação dos oceanos, com exceção do aspecto do aumento das áreas protegidas que se tem vindo a verificar com alguma consistência, a batalha pela degradação dos oceanos está a ser perdida também em todas as frentes neste momento. Na degradação de áreas costeiras, no aumento das zonas negras sem oxigénio e onde não há vida humana, no aumento da poluição e, em particular, dos plásticos. Há hoje uma zona de plástico que cobre uma área do oceano no Pacífico Ocidental que é maior do que a França. No facto de cada vez mais a pesca ter contribuído para a redução, digamos, da fauna do oceano, de tal maneira que, se nada acontecer, teremos um maior peso em 2050 de plásticos do que de peixe no oceano. E os plásticos não se destroem facilmente, mas vão-se reduzindo de tal maneira, com os microplásticos e os nanoplásticos, que hoje já não são apenas um problema para a saúde humana através do facto de podermos comer bocados de plástico, sejam num peixe. Não, os plásticos já estão na água que bebemos e já começam a estar no ar que respiramos. E por isso é absolutamente indispensável vencer esta batalha e é da maior importância que Portugal acabe com o uso dos plásticos que só se utilizam uma vez através das medidas que o Governo possa adotar.
É preciso inverter esta situação, é preciso apostar em oceanos que não se degradem, em oceanos em que a vida seja sustentável, em oceanos em que a chamada economia azul possa compatibilizar os interesses económicos dos vários países com a necessidade de preservar esse recurso fantástico para o nosso mundo e com um significado particular para Portugal, que são os oceanos. Temos que parar a degradação dos oceanos. E depois, o terceiro momento é aquele que tem a ver com a Convenção das Alterações Climáticas, é aquele que tem a ver com a criação de condições para transformar o Acordo de Paris em algo de verdadeiramente real na nossa batalha contra essas alterações climáticas. Como eu disse, ainda estamos a perder essa batalha. Ao contrário de Portugal, em que as emissões estão a diminuir, as emissões à escala mundial estão a aumentar. E o que é dramático é que é sobretudo nos grandes países emissores que essas emissões estão a aumentar. A verdade é que nós estamos a assistir, tivemos nos últimos 5 anos os mais quentes de que há registro, poderemos ter com grande probabilidade esta década que passou como a década mais quente de que há registro. Ainda não fizemos os últimos cálculos para ter a certeza desta afirmação. E estamos a assistir à multiplicação de incidentes em todo o mundo com gravíssimas consequências ao nível dos desastres naturais, ao nível dos glaciares que desaparecem, ao nível dos corais que vão branqueando ou mesmo sendo completamente destruídos e, sobretudo, ao nível, se combinamos poluição com alterações climáticas, 7 milhões de pessoas morrem por ano por razões de saúde que seriam perfeitamente evitáveis com um combate eficaz à poluição e sem que essas alterações climáticas se tivessem verificado. É absolutamente indispensável inverter este estado de coisas e o ano de 2020 é um ano essencial para conseguirmos essa inversão. Agora, há razões para termos algum otimismo e alguma esperança. Em primeiro lugar, sabemos exatamente o que é preciso fazer. O Primeiro-Ministro já o disse. A comunidade científica é clara. Não podemos deixar que as temperaturas subam mais que 1,5 graus no final do século. Para isso é preciso neutralidade de carbono em 2050 e para isso é preciso uma drástica redução de emissões desde já na década de 30. Isso tem que ser conseguido. Mas a comunidade científica também nos diz que isso é possível e mais, que todas as tecnologias que são necessárias para o fazer já existem e são competitivas. Como foi dito também, hoje as energias renováveis são as mais económicas de todas. É melhor produzir energia pelo solar do que com carvão, ou com petróleo, ou com gás. É melhor e é mais barato. Não há nenhuma razão para continuar a insistir nos combustíveis fósseis. O que é dramático é que continuam a gastar-se milhões e milhões em todo o mundo em subsídios aos combustíveis fósseis, em vez de se darem, sim, subsídios necessários à evolução para uma economia verde, que hoje até poderia, em muitas circunstâncias, prescindir desses subsídios se não continuasse a haver este permanente desvio de recursos em apoio aos combustíveis fósseis, ao carvão, ao petróleo e ao gás. É preciso inverter este estado de coisas e este é um ano decisivo para o fazer. Temos que o conseguir. Ora bem, nestas 3 batalhas fundamentais de que falei, pela biodiversidade, pela preservação dos oceanos e para conseguirmos inverter a lógica das alterações climáticas, há hoje uma mobilização em todo o mundo que é particularmente esperançosa para mim. Nós vemos as opiniões públicas, vemos a juventude, sobretudo, organizar-se em toda a parte para exigir que a vontade política exista no sentido de conduzir a estas transformações. E nós vemos as cidades organizar-se e defender o ambiente, defender uma perspectiva verde e lutar contra as alterações climáticas. Tive recentemente a ocasião de estar com o Presidente da Câmara de Lisboa na reunião do C40, que são as cidades mais envolvidas, mais determinadas em relação à ação climática e de verificar que as cidades estão disponíveis para fazer tudo o que é indispensável, como Lisboa, para garantir que nós podemos derrotar as alterações climáticas. Só que muitas vezes, ao contrário do que hoje acontece em Portugal, em que temos um governo que apoia este caminho, continua a haver governos que dificultam a ação das cidades e a ação das regiões no sentido de conseguirem uma economia verde, no sentido de conseguirem uma batalha eficaz contra as alterações climáticas. E não deixa de ser interessante que vemos que hoje, muitas vezes,
os setores privados, as empresas, os setores financeiros começam a ter consciência de que a sua própria sustentabilidade depende de tornar verde a economia e que estão à frente dos governos em relação àquilo que é necessário fazer para ganhar esta batalha. E é por isso muito reconfortante ouvir o Primeiro-Ministro de Portugal apresentar o programa que aqui apresentou. Porque se alguma coisa hoje faz falta no mundo é a vontade política e é, sobretudo, sejamos claros, a vontade política dos grandes emissores, dos maiores países que poluem o planeta em termos de emissões de efeito de estufa. Foi anunciado 2 centrais a carvão vão ser fechadas em Portugal até 2023, as últimas. Infelizmente, sobretudo na Ásia Oriental, na Ásia do Sueste Asiático e no Sul da Ásia, nós continuamos a ver aquilo que eu chamo países viciados no carvão. Continuamos a construir centrais a carvão. É absolutamente indispensável que se deixem de construir centrais a carvão, é absolutamente indispensável que deixe de haver subsídios aos combustíveis fósseis e é absolutamente indispensável que se ponha um imposto sobre o carbono e que com esse imposto se possam retirar impostos que hoje existem ou diminuir impostos que hoje existem em relação, nomeadamente, aos rendimentos do trabalho. Há que penalizar os que poluem e há que beneficiar as pessoas que trabalham. E é esta perspectiva que é para mim muito reconfortante ver aqui em Portugal, quando ouço o Presidente da Câmara de Lisboa e quando ouço o Primeiro-Ministro. E nesta batalha decisiva pela preservação do planeta, mas sobretudo pela nossa preservação dentro do planeta, há 2 fatores que são essenciais. Um é a capacidade das cidades. As cidades têm hoje metade da população mundial, 2/3 da população europeia, terão brevemente 75%. Têm hoje 70% das emissões de gases de estufa. São as cidades que podem ser a base do nosso êxito. E é reconfortante ver Lisboa a liderar esse esforço. E, em segundo lugar, neste conjunto no mundo, em que há países como Portugal que dão o exemplo que aqui foi dado, mas em que as grandes potências, os maiores emissores, continuam a aumentar essas emissões e continuam a resistir à necessidade de aceitar a neutralidade de carbono em 2050, a nossa esperança para podermos convencer os outros e arrastar os outros está no compromisso europeu pela neutralidade de carbono em 2050. E por isso é bom ver hoje, aqui nesta reunião, Lisboa comprometida com as cidades a liderar este esforço, um governo que compreendeu também que é preciso que haja vontade política para derrotar o aquecimento global e um continente europeu, através da União Europeia, que está disposta a assumir a liderança indispensável para levar as outras grandes potências que continuam a prevaricar a finalmente entrar no caminho certo, no caminho verde, no caminho da neutralidade de carbono, no caminho capaz de derrotar as alterações climáticas. Esta é a batalha fundamental das nossas vidas, é uma batalha que podemos ganhar, é reconfortante vir aqui como português e como lisboeta. E devo dizer-vos que, embora há 15 anos que eu não trabalho em Lisboa, eu nunca consegui deixar de, psicologicamente, viver em Lisboa. Viver com a luz de Lisboa, com o calor humano dos lisboetas. É muito reconfortante vir aqui, estar em Lisboa e ver Lisboa, Portugal e a Europa na liderança da luta por um desenvolvimento sustentável e inclusível. Por um desenvolvimento que preserve a vida humana e preserve o planeta e por um desenvolvimento com maior igualdade e justiça entre todos. Muito obrigado.